Foi então que uns brancos muito legais convidaram a gente para uma festa deles, dizendo que era para a gente também. Negócio de livro sobre a gente. Eles estavam tão ocupados ensinando um monte de coisa para o crioléu da plateia que nem repararam. Se apertassem um pouco, até dava para abrir um espacinho e todo mundo, de repente, sentar junto na mesa. Mas a gente foi. Eles que fizeram, e a gente não podia bagunçar com essa de chega para cá, chega para lá. A gente tinha que ser educado. E era discurso e mais discurso, tudo com muito aplauso. Foi aí que a neguinha que estava sentada com a gente deu uma de atrevida. Tinham chamado ela para responder uma pergunta. Ela se levantou, foi lá na mesa, pegou o microfone e começou a reclamar por causa de certas coisas que estavam acontecendo na festa. Pronto, estava armada a quizumba. A negrada parecia que estava esperando por isso. Queriam bagunçar tudo. E era um tal de falar alto, gritar, vaiar, que nem dava mais para ouvir discurso nenhum. Onde é que já se viu isso? Se eles sabiam da gente mais do que a gente mesmo. Teve uma hora que não deu para aguentar aquela zoada toda da negrada ignorante e mal educada. Foi aí que um branco enfesado partiu para cima de um crioulo que tinha pegado no microfone para falar contra os brancos. E a festa acabou como? Em briga. Agora, aqui para nós, quem teve a culpa? Aquela neguinha atrevida. Ora, se não tivesse dado com a língua nos dentes, agora ela está queimada entre os brancos. Também, quem mandou não saber se comportar? Lélia Gonzalez, racismo e sexismo na cultura brasileira. Bom dia, eu sou Giovana Xavier, eu tenho 39 anos, eu vou colocar esse papel no chão. Eu me tornei professora concursada da Universidade Federal do Rio de Janeiro com 34 anos e eu estou aqui hoje para contar um pouco dessa história. A primeira coisa que eu acho importante no mundo de hoje é a gente poder ter o direito de se apresentar como muitas em uma só. Então, eu costumo me apresentar dessa forma, como uma mulher que condensa muitas versões em uma só. Então, eu sou a Giovana, eu sou a professora da faculdade da UFRJ, eu sou a coordenadora do Intelectuais Negras, do grupo PET Diversidade, a colunista do Nexo Jornal, e eu também sou a mãe do Peri, eu sou a filha da Sônia, a neta da Leonor, eu sou a dançarina, eu sou a surfista e muitas outras identidades que eu carrego no meu corpo, que também se ancora nas ancestrais que me antecederam. E é a partir desse lugar que eu estou aqui hoje para contar um pouco do trabalho de transformar margens em centros. Você pode substituir mulheres negras como objeto de estudos por mulheres negras contando a sua história. Pensem um pouco nessa frase. O que essa frase nos ensina pensando na sociedade brasileira? Ao lado dessa frase, a gente tem esse gráfico cheio de dados científicos, estatísticas. Estatísticas são números, são vidas, são pessoas. Então, a gente tem esse gráfico mostrando um pouco da história da produção do conhecimento científico na universidade. Num universo de 258 bolsistas de produtividade do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o nosso CNPq, 250
são mulheres brancas e apenas 8 mulheres negras. E aí a gente volta para a frase. Ok. Dentro desse universo de produção de conhecimento científico, uma das coisas que costumam muito me perguntar é: mas, Giovana, o Intelectuais Negras é um grupo incrível, a disciplina é maravilhosa, todas as iniciativas são fantásticas, mas vocês conhecem essa teoria da diversidade? Mas, porém, contudo, entretanto. Então, mas quais são suas referências? Então, aqui eu tenho algumas das minhas referências, que são mulheres que também contribuem para transgredir os sentidos de produção de conhecimento e saberes que a gente produz dentro e fora da universidade. A invisibilidade é a morte em vida, já dizia a Zoilda Loreto da Trindade. A importância da arte, do falar para ser escutada, que vem na fala potente da escritora Miriam Alves, e a pergunta central da nossa grande Conceição Evaristo: o que levaria determinadas mulheres, nascidas e criadas em ambientes não letrados e, quando muito, semi-alfabetizados, a romper com a passividade da leitura e buscarem o movimento da escrita? O que vocês acham? O que levaria? E o que essas 3 perguntas se relacionam, de que forma essas 3 perguntas se relacionam a eu estar aqui na frente hoje? Quando eu recebi o convite para participar desse TED, sabe qual foi a primeira coisa que eu pensei? Nossa, que incrível! Me convidaram exatamente para o lugar onde eu deveria estar, no centro da narrativa. E olha que eu nem sabia que ia ter esse tapete vermelho aqui, mas eu estou achando ele um bafo, super providencial. E eu estou de vermelho também, então acho que é uma boa composição para a gente pensar nos centros e nas margens e na arte do falar para ser escutada, em como nós construímos as nossas referências. Dentro desse projeto chamado Intelectuais Negras, que é um grupo de estudos e pesquisas que foi criado em 2014 na companhia de outras mulheres negras, entre elas Claudiele Pavão, Janete Santos Ribeiro, Marta Muniz Bento e Célia Cristo, a gente tem uma proposta que se desdobra em várias. Uma das mais conhecidas é a disciplina Intelectuais Negras, que é uma disciplina eletiva da Faculdade de Educação que atende estudantes universitários não só da UFRJ, mas de todas as universidades. Eu costumo dizer, no primeiro dia das Intelectuais Negras, e eu não estou conseguindo ver ninguém, mas eu sei que nós estamos por aí, muitas fortes e visíveis, e aqui também. Eu costumo dizer, no primeiro dia de aula, que Intelectuais Negras é uma disciplina na qual nós vamos ficar durante um semestre estudando, falando, lendo e comentando única e exclusivamente o pensamento e a produção oral e escrita de mulheres negras. E que, se porventura alguém não estiver satisfeito com o que a disciplina oferece, a casa oferta 99,9% de outras possibilidades. Então, pensando em Intelectuais Negras como esse 0,1%, eu tenho também ressignificado o meu trabalho e pensado que, mais do que transgredir os currículos acadêmicos, o que nós temos feito, na verdade, é trazer uma proposta de normatização do currículo acadêmico. Por que normatização? A sociedade brasileira, de novo, as estatísticas, o conhecimento científico, e aí, dessa vez, nos dados do Instituto Brasileiro Geral de Estatísticas, é composto por uma maioria de população negra com uma expressividade do grupo feminino, de mulheres. Então, nada mais normatizador do que produzir conhecimento na universidade,
tendo como centro da narrativa as subjetividades, a produção e o pensamento de mulheres negras. Isso não é uma transgressão, é uma normatização. E aí a gente parte dessa perspectiva. Também pensando que, nos tempos atuais, tem sido cada vez mais importante a gente também reivindicar o universalismo a partir das nossas experiências. Então, mais do que trabalhar com projetos antirracistas, a gente está disputando um sentido de democracia em que o protagonismo, as agências e a produção de conhecimento de mulheres negras constituam o centro dessas narrativas. Bom, estar no centro da narrativa também nos coloca diante de algumas perguntas, que são perguntas importantes de serem apresentadas. De novo, você pode substituir mulheres negras como objeto de estudos por mulheres negras contando a sua própria história. E aí eu pergunto, quem tem o direito de ser considerada intelectual na sociedade brasileira? Geralmente, quando eu faço essa pergunta, a resposta vem com outras perguntas. Por que intelectuais negras e não somente intelectuais? Eu, como uma mulher branca, posso falar, posso estudar mulheres negras? Por que uma disciplina e não um projeto de extensão? Todas essas são perguntas que se articulam a uma disputa de narrativas sobre quem tem o direito de ser chamada de intelectual na sociedade brasileira. Mas, mais do que isso, essas perguntas sinalizam também caminhos que são percorridos para construir essa intelectualidade e que têm sido historicamente invisibilizados. Então, eu gosto sempre de lembrar que, por exemplo, quando mulheres trabalhadoras domésticas organizam o seu modo de trabalho, limpando por último a cozinha da casa, existe um saber embutido nessa organização. Porque limpar por último a cozinha tem a ver com ter a compreensão, a leitura de mundo de que a cozinha é o espaço da casa mais utilizado. E, por ser o espaço mais utilizado, ele é o espaço que precisa ser limpo por último. Caso contrário, essa trabalhadora vai ficar o dia inteiro na função cozinha, como a gente tanto vê por aí e naturaliza. Esses são saberes difíceis de entrar pela porta da frente da academia. Mas a gente também vai aprendendo que, eu estou com o sapato bonito, não sei se dá para ver, o pé na porta pode ser dado de diversas formas, né? Não precisa ser aquele pé, pode ser aquele pé, né? E então essas são histórias que precisam ser contadas e, de certa forma, esse é o meu trabalho na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Como que eu posso visibilizar saberes que foram historicamente tecidos pela minha ancestralidade, por mim mesma e por tantas outras que me cercam nas salas de aulas, nas famílias, nas comunidades, nos movimentos sociais e que não são reconhecidas como produtoras de saberes. Essa é uma questão que traz uma segunda. Como a gente articula conquistas individuais com ganhos coletivos? Se a gente se pergunta qual é o papel, ou melhor, quem tem o direito de ser considerado intelectual na sociedade brasileira, uma vez que a gente tem esse direito assegurado, como a gente faz para multiplicar, né, para distribuir o conhecimento de uma maneira democrática? E eu acho que uma das respostas tem a ver com colocar no centro da
da narrativa diversas formas de definir essa intelectualidade. Bom, e aí a gente entra numa pauta que, para mim, tem sido muito importante. O autocuidado. A gente está falando de um país que, historicamente, colocou mulheres negras como objeto, como figuras hipersexualizadas, como não humanas ou como mulheres criadas para servir. Nesse sentido, o conceito de transgressão é um conceito importante, porque as nossas histórias transgridem esses lugares que nos foram impostos. Caso contrário, eu não estaria aqui, por exemplo. E, por isso, eu costumo dizer que nós não somos sobreviventes. Mulheres negras são, antes de mais nada, viventes, né? Nós temos o poder nas nossas mãos de reinventar, refazer as nossas próprias histórias e determinar os lugares que nós queremos estar, por mais que a todo tempo o mundo nos force a pensar o contrário. E, nesse sentido, o conceito de autocuidado é algo importante. O direito de cuidar de si e de perceber que, para cuidar dos outros, você precisa estar bem, primeiramente com você mesma, é um direito historicamente negado, em um país em que mulheres negras são fundamentalmente pensadas como a mãe preta da sociedade brasileira. Somos mães também. E, antes de mais nada, só podemos ser mães porque somos seres humanas. E, ao sermos seres humanas, somos, em vários momentos, super-heroínas do tal pé na porta. Mas também somos mulheres frágeis, somos mulheres com sentimentos, com emoções, com contradições e com inquietações no coração de como colocar em prática os nossos sentidos de liberdade e de direito à vida. Tudo isso tem a ver com cuidar de si. Tudo isso tem a ver com as revoluções internas que nós provocamos. E, como uma professora universitária, por mais que eu ache que seja difícil dizer que mulheres negras têm privilégios, porque, quando eu saio da UFRJ, e mesmo dentro dela, eu sou apenas mais uma mulher negra, por mais que haja essa constatação, ela coexiste com outras potências muito bonitas que a sala de aula proporciona. Bom, e aí, quais são essas potências? O Lima Barreto tem uma frase que eu gosto muito. É a minha frase favorita dele. Eu sou uma leitora compulsiva do Lima Barreto. Ele fala o seguinte: ou a literatura me mata ou me dá o que eu peço. Eu gosto de parafrasear pensando na minha trajetória acadêmica. Ou a academia me mata ou me dá o que eu peço. E o que eu peço para a academia? O que, afinal, eu quero da academia? Para responder essa pergunta, eu vou contar uma história, né? Uma história da sala de aula. Poderia contar várias, mas eu escolhi contar essa. Essa história é baseada em fatos reais. Ela aconteceu no curso Intelectuais Negras desse semestre, e foi o seguinte: a gente estava numa outra atividade, fora da sala de aula, e uma estudante me chamou. Posso falar com você? Sim, pode, claro. Nas mãos dela tinha um pequeno pote de plástico. Ela olhou para mim e falou: eu vim aqui para te entregar esse pote. Dentro desse pote tem uma paçoca caseira que eu faço com a minha avó. Eu trouxe esse pote para você porque a sua sala de aula me lembra muito ancestralidade, espiritualidade e quem eu fui
no passado, por mais que eu não tenha o direito de conhecer essa minha história passada. Então, eu poderia dizer que o que eu peço da universidade é que as histórias das paçocas entrem pela porta da frente e sejam reconhecidas como as nossas histórias, como os nossos saberes. Mas uma coisa mais importante que eu peço para a universidade, e não é o pedido generoso e cordial esperado por uma certa ideia de academia senhorial. É o pedido da negociação, é o pedido do conflito, é o pedido da barganha. Mas também é o conflito da harmonia, do sorriso, do amor, da paixão que move a gente e faz a gente produzir o conhecimento. O que eu peço para a academia é que a gente tenha a sabedoria de reinventar os sentidos de intelectualidade. E como é que se faz essa reinvenção dos sentidos de intelectualidade? Essa reinvenção, ela só pode ser feita, antes de mais nada, conferindo espaço para sujeitos que são considerados não sujeitos contarem as suas próprias histórias. Vem aí a ideia de narrativas na primeira pessoa. Não por acaso eu assino como preta doutora na primeira pessoa. E costumo perguntar, qual que é o problema? É ser preta ou é ser doutora? Porque os dois é demais, né? É muita coisa para o Brasil, meu Brasil brasileiro. Bem, a gente pede que a academia se organize e reveja a sua forma majoritária, né? Também chamada hegemônica de produção de conhecimento. Quando a gente ouve frases como: professora, eu não posso me considerar uma intelectual porque eu nunca saí do país. Eu não posso me considerar uma intelectual porque eu não sei falar inglês. Eu não posso me considerar intelectual porque eu sou a primeira da minha família a entrar na universidade. Eu não posso me considerar intelectual porque aquele professor me disse naquela aula que eu vou ser balconista. Essas falas sinalizam a importância não de lutar apenas por um projeto antirracista de sociedade brasileira. Essas falas sinalizam a urgência e a inevitabilidade de trabalhar cotidianamente por um sentido de universidade, de produção de conhecimento que seja, de fato, democrático. E a democracia radical na universidade passa por reconhecer o protagonismo de mulheres negras como ocupantes do centro da narrativa na formação da história do Brasil. Agora, isso significa também voltar a frases que são importantes na história do pensamento das mulheres negras. Como, por exemplo, nossos passos vêm de longe. Conhecem essa frase? Que é uma hashtag que circula bastante nas redes sociais, né? Uma hashtag dos feminismos negros, de pensar que eu estou aqui hoje pelas mulheres de ontem, né? Por Lélia Gonzalez, Azoilda Loreto da Trindade, Beatriz Nascimento, que costumava dizer que a favela é o nosso grande quilombo. Então, por estar aqui hoje, nesse lugar, nesse centro desse palco, nesse centro dessa narrativa, eu quero dizer que não existe um único sentido de ser intelectual negra. Historicamente, nós fomos privadas do acesso à cultura escrita, que é a maneira pela qual a academia principalmente se organiza. Ao mesmo tempo, nós desenvolvemos uma série de códigos culturais para fazer valer os nossos saberes, né? Os nossos potinhos de paçoca. E sem esses potinhos de paçoca, com certeza, eu não estaria aqui hoje. Então, eu quero terminar com essa imagem.
e a música, falando um pouco desses passos que vêm de longe. Essa imagem sou eu, mas também não sou só eu. São as Stephanies, as Marílias, as Natálias, as Palomas que estão aqui, sentadas, e muitas outras. E essa é uma imagem que tem a ver com a ancestralidade que eu carrego. Tem a ver com as donas do meu ori, né? Eu sou uma filha de Iansã e de Oxum, e por isso eu sou uma mulher metá-metá, metade correnteza dos rios, metade ventos e tempestades. Então, que as nossas histórias continuem ventando e se movimentando no curso dos rios, das universidades, aliás, dentro e fora delas. Obrigada.